Existem poucas coisas que eu gosto mais do que ensinar assim, debaixo de uma árvore em plena natureza. Esta é aquela forma em que me sinto mais confortável para vos passar a ideia de que tudo deve ser exatamente assim, realizado e vivido de uma forma natural, com mãos na terra. Ui, minha mão! Bem assente. Sobre o tema de hoje, a fome emocional e o que carregar na mochila quando vamos fazer caminhadas ou vamos passar o tempo fora numa atividade física que compromete a nossa estrutura, porque tudo aquilo que teremos que carregar vamos levar às costas, como por exemplo fazer uma peregrinação. Então, sobre a fome emocional. Nós temos, de facto, a alimentação associada a questões emocionais. Repara, quando nascemos, a amamentação não acontece por fome, acontece por vínculo com a mãe. Ter a mãe perto. E aquela estrutura de chora, a mãe está perto, tem a mama e tem o conforto emocional, que é muito diferente do que acontece na natureza, em que não há a necessidade do olho no olho, do cantinho da amamentação, da música suave, do paninho, da fraldinha. Isso são tudo questões que nós adicionamos e que obviamente comprometem desde o início a relação da alimentação por aquilo que ela é. Restabelecer o nosso corpo da necessidade calórica que corresponde ao nosso nível metabólico. Depois, à medida que vamos crescendo, a alimentação fica cada vez mais associada. Quando eu faço uma birra e choro, a mãe conforta com uma bolacha, com uma fruta, com um sumo, com um gelado. Vá, deixa de fazer birra, vem cá, toma este geladinho, vai para o sofá. Ou eu quero trabalhar até mais tarde. Vá, meninos, estejam quietos e sossegados, vão buscar as bolachas e fiquem um pouco a ver televisão. Ou, olha, a mãe agora tem mesmo que ir embora. Fica aqui com este chocolatinho e entretanto regresso. Olha, se te portares bem eu dou-te um Kinder. E aquela comida que todos nós conhecemos da avó. Nós vamos para a casa da avó e o que é que a avó faz? Todos os nossos pratos favoritos. Não porque a gente tenha fome, mas porque nos sentimos confortável a comer aquela comida mais pesada, mais cafa, com mais molho. Quando nós depois estamos na adolescência, saímos com os amigos, vamos para conversar, associado aqui a jantar ou a snack, a lanche, uma cerveja em pires de termoço, uma cerveja nos amendoins. Ou vamos comer um gelado, ou vamos comer um crepe, ou vamos comer um coração, ou vamos comer umas natas, é sempre comer, está sempre associado. Crescemos um pouco mais, temos os nossos filhos, constituímos família, o que é que nós combinamos? Jantarada em casa dos amigos, fim de semana de patuscadas, piqueniques. Então está sempre, inevitavelmente, a alimentação associada a questões emocionais. Quando tudo é por emoções positivas, tudo corre bem. A questão é que funciona para os dois lados. E não raras vezes acontece de ter pessoas no consultório que por depressão emagrecem e não conseguem comer, ou por depressão engordam e não conseguem parar de comer. Isto aqui vai depender do teu biotipo, mas o fator comum é igual, é a via emocional para a alimentação. Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer qual a minha ligação afetiva com a alimentação, quais os meus alimentos emocionais. Se eu conheço a minha relação afetiva, que é comer ou não comer, e reconheço também os sabores, os alimentos que estão afetos a cada emoção, eu vou conseguir, ao sentir vontade de comer aquele alimento, perceber qual é a frustração, o desejo, o impulso que eu estou a tentar sublimar.
Aqui é importante ter um diário alimentar, em que eu possa escrever: hoje senti vontade de comer isto, chateei-me com aquele. Porque a partir do momento em que eu consigo identificar, fica mais fácil controlar, certo? Se eu sei que sempre que eu me sinto frustrada no trabalho eu tenho tendência a ir às bolachas digestive e um café, então é fácil eu conseguir retirar as bolachas digestive no meu local de trabalho e de minha casa, porque ao fim de semana eu não vou ter possivelmente essa vontade. Se eu sei que sempre que eu me chateio com o meu marido eu tenho vontade ou sinto-me merecedora de comer um croissant, então eu posso resolver essa questão emocional em vez de ir comer o croissant. Isto é de facto importante, não é fácil fazer porque é uma estrutura de uma vida e, regra geral, o meu conselho maior é sempre: procurem alguém com que vocês possam resolver isto. O meu conselho vai ser sempre procurar alguém em qualquer das situações. Eu acho que de facto nós devemos entregar a nossa vida de forma séria a alguém que nos ajude a vivê-la, porque nós estamos muito comprometidos com o trabalho, com a casa, com as relações, com a sociedade e olhamos pouco para nós. E quando nós entregar não é dar à outra pessoa a decisão, até porque se for um terapeuta, um bom terapeuta vai sempre voltar com as mesmas questões para nós, mas eu entregar no sentido de assumir um compromisso com. Quando eu tenho alguém que me acompanha numa questão específica, eu assumo o compromisso de uma vez por semana dedicar uma hora a essa questão. Se eu não assumo o compromisso, a probabilidade de eu tirar uma hora para mim mesma para resolver uma questão pessoal é desafiante, porque nós estamos a viver muito para o outro, apesar de altamente egoístas e self-centered, nós vivemos muito para o outro, não no sentido de dar ao outro, mas no sentido de fazer pelo outro, procurando agradar, procurando a resposta, procurando que o outro depois pense, sinta e faça sobre mim. Não é algo altruísta, é algo egoísta, mas em relação ao outro. Então, estas duas, o diário e procurar uma pessoa para tratar esta assunto de forma séria, seriam as minhas duas sugestões iniciais. Outra é dedicarem tempo a atividades de lazer. Quantos de vocês têm atividades de lazer? Coisas que gostem de fazer e que façam de forma comprometida diariamente. É muito importante, da mesma forma que nós todos os dias nos levantamos para ir para o trabalho, ser mãe, é importante que todos os dias a gente dedique um tempo de lazer a nós mesmos, seja andar de bicicleta, caminhar, estar na natureza, jardinagem, ouvir música, ler um livro, alguma coisa que vos dê genuíno prazer e todos os dias dedicarem um pouquinho a esse prazer, a eu. Outra coisa que vocês podem fazer é mudar o paradigma alimentar, não só aqui na cabeça, que é bem mais desafiante, mas em vossa casa. Olhar para o frigorífico, despedir dele e dizer tchau, férias, e tentar ter apenas o alimento que vão consumir naquele dia. E isto pode ser muito confuso ao início, mas acreditem que não é. Num agregado familiar de 6 pessoas eu consigo gerir isso, eu acredito que vocês fazem isso com muita mais facilidade. Há sempre uma mercearia por perto, não precisamos de ir para as grandes superfícies. E na verdade, se nós comprarmos aquilo que vamos consumir no dia, nós acabamos por consumir muito menos e comprar muito menos e haver zero desperdício, porque eu não vou comprar se ainda sobrou. Vocês vão perceber que têm tendência a comprar sempre mais do que aquilo que necessitam. Isso é uma questão importante. E quando eu vou comprar aquilo que eu preciso, eu não vou comprar nem chocolates, nem bolachas, nem queijo, nem iogurtes, porque eu não vou precisar disso naquele dia. Então não é algo que existe todos os dias à disponibilidade. O conceito de despensa, o conceito de armazenamento de comida é algo
que não faz muito sentido no nosso contexto em que a comida está disponível todos os dias, em que não vivemos em nenhuma guerra, em nenhuma restrição. Já, por exemplo, quando vem a questão da pandemia, do confinamento, faz sentido manter algumas reservas, mas atualmente não. Isso vai ajudar também a olhar para a comida desta forma fria de eu preciso de alimento para cozinhar, para me nutrir e suprimir as minhas necessidades, mas não para corresponder aos meus caprichos e desejos. Ter alimentações equilibradas, não entrar na questão da dieta, do jejum, das proibições, do não posso, seja por emagrecimento, seja por proposta espiritual, pelo que for. Se vocês assumem um jejum, assumam esse jejum porque de facto precisam de jejuar, porque comemos todos a mais e não precisamos de comer tanta quantidade e tantas vezes por dia. Nós não precisamos de acordar e tenho de ir comer e tenho de ir almoçar e já passaram 2 horas, tenho de lanchar e ao chegar a casa tenho de comer qualquer coisinha e tenho de jantar e tenho de comer algo para me ter fome pela noite e não façam a vossa vida em redor da alimentação, permitam que a alimentação contemple a vossa vida e aí vocês vão perceber que a hora do almoço não precisa ser em frente a um prato, que não precisam de se levantar tipo os homens diretos para a cozinha e que muito menos precisam de ingerir alimento no final do dia quando não vão fazer nenhuma atividade. Mas lá está, é preciso olhar para a alimentação tal qual a alimentação é e existe nas nossas vidas, porque senão vai sempre gerar um desequilíbrio. Não, Lara, mas eu tenho que jantar porque é o nosso momento em família. Está certo, as crianças precisam de facto de ingerir alimento à noite e elas precisam de companhia. Não significa que elas precisem de me ver a comer para comerem, porque a criança tem comida no prato e ela vai comer. E eu posso falar com ela e posso estar atenta àquilo que ela está a comer. E posso estar a gerir tudo o resto. Não tenho que comer tudo aquilo que os meus filhos vão comer. E não é desafiante fazer algo, mas todas vocês já partilharam isso. Todas vocês já perceberam que, de facto, eu posso só comer o arroz, ou eu posso só comer os legumes cozidos. Não há uma obrigatoriedade de comer determinada coisa. Claro que se eu me conheço e reconheço os meus padrões emocionais, eu vou, por exemplo, saber que na semana, antes de vir o período, eu tenho cravings por coisas doces. Isso não significa que eu me tenha que atrelar às natas e aos mil folhas. Isso pode significar que nessa semana antes eu vou dar mais atenção à confecção da minha cozinha e vou escolher alimentos mais redondos. Mais redondos, por exemplo, uma massa com um pesto, um caril, um cozido, uma massa com um molho assim mais redondo. Essas comidas que são mais apetitosas e mais golosas sem serem necessariamente chocolate, mil folhas e natas. Eu vou, por exemplo, trocar o meu jantar por um cacau quente ou por um arroz doce. Sim, mas é trocar, não é? Depois de jantar comer mais um arroz doce. Talvez eu me dedique mais a estar na natureza, a ter mais períodos de silêncio, a conectar-me mais com as minhas emoções, com os meus sentimentos, receber uma massagem, ir ao cabeleireiro, porque na verdade essa semana antes é um apelo para olha para mim e mima-me. Essa é a fome emocional do TPM. No final, por exemplo, de um relacionamento, eu sei que eu fico ou não como nada ou como alguma coisa, né? Excessivamente. Então eu posso prever isso e eu não quero de todo fazer exercício, eu não quero de todo me incluir em grupos, mas eu vou fazer, porque enquanto estou a fazer atividades sáttvicas, atividades que me elevam, que elevam o meu espírito, eu não estou a pensar apenas na questão alimentar. Então diz tudo, não é? Como resolver a fome emocional? Resolve-te emocionalmente. É desafiante.
mas é por aí o caminho. E resolve-te a nível alimentar o que é a alimentação, para que serve a alimentação. Percebe que a fome pelos doces não tem que incluir bolos de pastelaria? Por exemplo, dedica-te a cozinhar, dedica-te a fazer os teus doces, dedica-te a fazer as raçaianas, já introduzindo o tema seguinte. Começa por fazer aquelas energetic balls, que não é esse o propósito, mas já pode servir. Então, pensa diferente. Agora, com relação ao segundo tema, o que levar para quando vou passar o dia inteiro fora, porque vou fazer uma caminhada, ou vou fazer canoeing, ou estou numa peregrinação e tenho que levar coisas às costas e evitando levar o peso. Bom, lá está. Quando nós nos entregamos à natureza, nós não precisamos de comer tanto assim. Nós não precisamos de preparar uma atividade em que vamos sair 8, 10, 12 horas? Nós não precisamos de comer nessas 8, 10 e 12 horas. E se estamos numa atividade esportiva e se estamos a gastar energia, parar para colocar alguma coisa cá dentro não é a melhor opção. Então é questão mental que pede comida, não é questão física, não é o corpo físico. O corpo físico vai corresponder muito melhor às exigências do momento se não tiver que se preocupar com a digestão. Mas ok. O que é que eu levo na mochila? Os raçaianas, que parecem bolas energéticas, mas que na verdade são medicadas com ervas, com especiarias e têm uma composição e conjunção de frutas e frutos secos específica para aquilo que eu vou fazer e para o momento que eu estou a viver, não só externamente, mas internamente também. E aí não dá para eu vos dar assim uma receita geral para algo específico. Mas elas geralmente englobam tâmaras ou figos, passas, amêndoas ou pistachos ou nozes ou pinhões, mel e ghee para criar a estrutura, coco, e depois vai depender se é shatavari, se é ashwagandha, se é brahmi, se pomos mostarda, se pomos cardamomo, se pomos menta. Aí vai depender, mas estão a perceber aquela estrutura da bolinha energética? Alguns frutos secos, por exemplo, que dão bastante energia, mas lembrem-se sempre que os frutos secos dão muita energia. Então levar um punhado de amêndoas dá para um dia inteiro. Não precisam levar um saco de meio quilo, ok? Acima de tudo, mais uma vez, entender o alimento. Se eu vou estar na natureza, a natureza facilmente vai dar verdes. Eu não preciso ficar com medo, será que eu posso comer este verde ou não? Raros são os verdes tóxicos. Tá? Podem levar, fazer por exemplo uns purés de fruta, mas para vocês fazerem um potinho pequenino, por exemplo de puré de maçã, vocês vão precisar de umas 6 maçãs. Então aquele puré parece pouquinho, mas é altamente energético e tem muito alimento. Pode ser uma hipótese. O hummus, se vocês levarem um bocadinho de hummus, que é altamente concentrado, não é? Porque é grão com sésamo, e depois levarem um pedaço de aipo, escolham o aipo que é mais leve do que a cenoura é mais pesada, e comerem o hummus com o aipo, além de ser altamente refrescante, porque o aipo tem muita água, é altamente nutritivo. Levarem granola, por exemplo, que seja confeccionada por vocês com diferentes cereais e diferentes óleos e diferentes sementes, e assim uma mão de granola já vai dar imenso. Ou então, por exemplo, levarem massalas, que são alimentos transformados em pó, que vocês podem adicionar em água e beber. Mas levem sempre menos, less is more, ok? Evitem levar coisas naturalmente pesadas, que naturalmente não fazem parte de, se eu for fazer uma caminhada, não faz sentido eu ir pesada. Na natureza, mesmo se a humanidade não tinha subsistido. A questão é, de volta à fome emocional. Eu vou, e se
E se eu ficar perdido na floresta e não tiver o que comer? Gente, dá para aguentar semanas sem comer, sem privação nutricional. Às vezes eu prescrevo um jejum de uma semana e a pessoa diz: ai, Lara, mas e isso não vou ficar com uma falta vitamínica? Não, não. Vai fazer análise e percebe que é mais provável tu teres uma falta nutricional agora que comes um monte de coisas do que depois quando comeres menos. Porque o facto de comer mais, mas ser como ontem vocês ouviram a Francisca e o Benjamin, com base nos refinados, nos processados, alimentos que não têm prana, que não têm vitaminas e que elas não conseguem ser absorvidas pelo vosso corpo, faz com que, como uma pessoa que me contactou agora, andasse num nutricionista e tomasse mais de 20 comprimidos por dia. Ora, todos naturais. Isto não é normal, vocês não devem ter que se alimentar de comprimidos. E se têm algum déficit, também não é pelos comprimidos que vocês lá vão chegar. Revejam o vosso paradigma alimentar. As pessoas que eu conheço têm problemas físicos, de saúde física, comprometimentos físicos por uma má nutrição, uma má dieta. E a má dieta é porque 70% da sua alimentação, para não dizer uma taxa bem maior, é realizada através de processados e conservas e refinados. Deixou de se comer comida, de se apanhar fruta nas árvores, de se apanhar legumes nas hortas. E mesmo as pessoas que vivem na cidade têm acesso a isto, não há desculpa. Deixou de se cozinhar para se importar comida para casa. Deixou de sair ao padeiro e não tem que ser todos os dias comer pão para se passar a comprar pão de forma, queijo quadrado, sei lá, fiambre e comer e depois uma bebida que vem num frasquinho a que se chamam iogurtes ou sumos ou o que quer que seja altamente processado com uma taxa de validade de 1, 2 ou 3 meses. Então, ok, o que é que eu levo às costas se for caminhar? O mínimo possível. Se vocês levarem uma maçã e uma cenoura, já será o suficiente para o dia inteiro. Ontem, eu estou nos dias de férias com o meu marido e nós passamos o dia inteiro a caminhar. Nós levamos, eu não sei o número preciso, mas cabia numa mão de pistachos e amêndoas para os dois. 2 raçaianas e 1,5 litro de água. E estivemos assim até às 9 da noite, em que comemos grelos cozidos e ele bebeu um copo de vinho e eu bebi um chá, já não me lembro do que era, até hoje. E agora são, não sei, são 9. Eu estive a trabalhar, estamos a trabalhar desde as 4:30 da manhã. Já passaram 5 horas, começo a ter agora alguma fome, mas não a ponto de ter que me levantar daqui a correr ou de estar em sofrimento. E isto é aquilo que nos pode fazer um pouco mais saudáveis. E não tenham medo, porque não creio que haja faltas nutricionais. Basta vocês verem o vídeo que eu vos passei ontem aqui, onde estou agora, um bocadinho mais ali abaixo, a fazer uma prática, e não é um corpo de alguém que está em alguma privação nutricional, ok? Assim como olham para a Francisca e para o Ben e não veem pessoas que estão com alguma deficiência. Então é isto, espero ter ajudado, espero que tenham uma ótima semana, que estejam a adorar o Air Kitchen e tragam mais questões, porque é para vocês que nós realizamos isto, é para responder às vossas questões e não para falar daquilo que nos apetece. Um beijinho grande e até à próxima. Namaste.